Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Turma, hoje nós vamos corrigir dois exercícios a respeito de distância de ponto a reta. Um deles é o exercício 3, que é da FUVEST, e diz o seguinte: a reta y igual a raiz de 3 sobre 3x é tangente a uma circunferência de centro 2, 0. O raio dessa circunferência é... O que eu quero então? Eu quero o raio da circunferência. Sempre esboce, tá? Geometricamente, faça um enunciado gráfico, isso vai te auxiliar em muita coisa. Então, o que o exercício propõe? Que a gente calcule o valor do raio dessa circunferência, tá? E a gente tem também, além dessa circunferência, né? E dado o centro, detalhe, ó que legal. Centro de coordenadas 2 e 0. Nós temos uma reta que é tangente a ela. Queridos, não sei se vocês se recordam, mas pela definição de tangência, definição de reta tangente à circunferência, a gente tem que elas se cruzam em um único ponto, tá? E que o segmento que vai do centro dela até o ponto tangente é perpendicular. Se é um único ponto e se é o segmento que vai do centro até esse ponto, ele coincide com o raio. Portanto, a distância do ponto C até o ponto T é igual ao raio procurado. Como que a gente calcula a distância de um ponto a uma reta? Eu tenho o ponto C e quero calcular a distância dele até essa reta R. Essa reta R tem a equação y igual a raiz de 3 sobre 3x. Como que a gente calcula? Através daquela fórmula que é módulo de A vezes XO mais B vezes YO mais C, sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Turma, a gente tem que saber quem são esses elementos. Quem é A? Quem é XO? Quem é YO? O A, o B e o C, eles correspondem aos coeficientes da equação da reta, só que na forma geral. Sabe, naquela forma igual a zero e sem fração? Então, a gente vai ter que transformar essa equação da forma reduzida para a forma geral. Como que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse 3 para o lado esquerdo multiplicando. A gente sabe que a palavra correta não é passar, né? Mas aqui a gente já tem trabalhado muito isso. É a mesma coisa que multiplicar ambos os membros da equação por 3, né? Então, vai ficar 3y igual a raiz de 3x. Ainda não está igual a zero. Para ficar igual a zero, nós vamos ter que raiz de 3x, passando o 3y para o outro lado, menos 3y igual a zero. Pronto, agora ela está no formato geral. Quem é A? O nosso A é o coeficiente de x, então esse cara aqui é o A. A igual a raiz de 3. Quem é B? B é o coeficiente de y, ou seja, menos 3. E quem é C? C é termo independente. Nós não temos termo independente, portanto, é zero. Certo? Então, o A, o B e o C da fórmula já estão definidos. E quem é XO e YO? XO e YO são as coordenadas do ponto que eu quero descobrir com relação à distância dele à reta, que é o centro da circunferência nesse caso, nessa situação. Então, o XO é 2 e o IO é 0. Bora trabalhar, povo! Então, vamos lá. Para calcular o raio, vamos substituir as letras adequadas. O valor de A é raiz de 3. A vezes XO. XO é 2. Mais B vezes IO. IO é menos 3. Opa, voltando, meus queridos. Ah, não, é o B que, na verdade, é menos 3, né? E o IO é 0. Mais C, que é 0 também. Certo? Sobre a raiz de A ao quadrado, de raiz de 3 ao quadrado, a gente já sabe que vai dar 3. Mais menos 3 ao quadrado, que a gente já sabe que vai dar 9. Bora lá, então. Mas, meus queridos, esse C é 0 também, né? Vou corrigir aqui, ó. O C também vale 0. Portanto, o que sobra pra gente na parte de cima? O 3 vezes 0 é 0. Aqui é 0, também não vai constar. Então, nós vamos ter módulo de 2 raiz de 3. E módulo de 2 raiz de 3 é 2 raiz de 3.
ok? Sobre 9 mais 3, 12, raiz de 12. Ok até aí, turma? Então vamos embora, vamos continuar. Mas nós não temos nenhuma das alternativas com esse resultado. Claro, por quê? Porque a gente pode simplificar mais. A gente tem a raiz de 3 e a raiz de 12 que pode ser simplificadas. Ou seja, tudo que está dentro de raiz a gente pode dividir, tá? Lembra das propriedades dos radicais? Então, se eu dividir o 3 daqui de cima por 3 e o 12 daqui de baixo por 3, nós vamos ter o seguinte: 2 raiz de 1, né? Porque eu dividi o 3. E embaixo, 12 dividido por 3, 4. Certo? Veja, meus queridos, essa propriedade é a mesma coisa que fazer o seguinte: colocar tanto o 3 quanto o 12 na mesma raiz. Simplificando essa fração, nós vamos ter raiz de 1/4, que no final das contas vai dar meio. Então, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Olha lá o meio aparecendo aqui. Certo? Ainda podemos simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo. Assim, nós temos o raio da circunferência. Portanto, o raio é igual a 1. Não tem unidade de medida, a alternativa é a alternativa D. Bom, meus queridos, agora vamos ao exercício 4. O exercício 4, ele vai falar sobre o efeito estilingue, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta para o enunciado desde o início. Eu gostaria que vocês se atentassem primeiro, tá? Imagine que você esteja fazendo uma prova e essa prova tem toda a questão do tempo para você resolver o exercício. E se você considerar aqui, ó, esse último parágrafo e leia assim, ó, de antecedência o último parágrafo para você já ir pensando naquilo que o exercício vai pedir, o que ele quer de você. E quando você lê o enunciado daí novamente, quando você for ler, você já vai buscando nesse enunciado os dados primordiais para resolução, tá certo? Então, veja só, aqui ele está falando que considere que no desenho a seguir, o trecho AB da trajetória de uma espaçonave que já está descrito aqui, ó, AB da trajetória da espaçonave, que é esse arco da circunferência. Essa é a trajetória AB, né? Bonitinha. Seja um arco da circunferência de equação. Então, nós temos a equação normal da circunferência desenhada. Lembra que a equação normal é aquela que é igualada a zero? Só que para a gente entender melhor quem é centro dessa circunferência, quem é raio, a gente precisa transformar essa equação normal na equação, tudo bem, na equação reduzida, tá certo? Então, ele te dá a equação da circunferência e que no ponto B, 5 e 1, então esse ponto B com coordenadas 5 e 1, a espaçonave escapa do planeta, então ela escapa dessa órbita e ela vai seguir uma trajetória retilínea, ó. Tá vendo? Seguindo uma trajetória BD retilínea e tangente a essa circunferência. Tá aqui nesse ponto, tangente no ponto B. É um único ponto. Quando é tangente é porque é no único ponto. Então, determine a equação da reta suporte dessa trajetória. Meus queridos, então, o que a gente tem que calcular? A equação dessa reta. É isso que o exercício propõe. Ele quer a equação dessa reta. Aí, claro, meus amores, aí sim você pode dar uma lida na parte inicial do exercício, mas só com esses dados aqui, do último parágrafo, você consegue resolver esse exercício. Veja, isso no caso da matemática, né, dos exercícios em matemática, ocorre muito, porque às vezes o que é para resolver, o que é para procurar, é dado no final do exercício. Tomem cuidado que às vezes, há algumas exceções, que alguns dados estão no início do exercício, então vale a pena ler, tá? Então aí você volta ao enunciado do exercício para entender um pouco melhor. Ali ele vai explicar que o efeito estilingue é um recurso utilizado para que possamos explorar os planetas mais distantes do sistema solar. Consiste em fazer a espaçonave passar próximo
próximo a um planeta para ganhar mais velocidade. E que ao chegar às proximidades de um planeta, as leis da física fazem com que os dois corpos se atraiam com força, né? O planeta é muito maior e atrai a espaçonave com mais força, o que causa uma aceleração brutal. Graças a cálculos matemáticos precisos, a espaçonave consegue escapar do choque e sai do campo gravitacional do planeta com muito mais velocidade do que quando entrou. Então é justamente isso o que a gente falou, o que a gente explicou matematicamente antes da leitura de todo o enunciado. Bom, resumindo, eu preciso da equação da reta que essa espaçonave vai fazer depois do escape. Bom, para termos a equação de uma reta, o que é necessário? Vocês lembram? Para fazer a equação de uma reta, eu preciso de um ponto dela e do coeficiente angular, que a gente chama de m. O ponto eu tenho, é o 5 e o 1, né? É o ponto B com coordenadas 5 e 1. Mas e o coeficiente angular? Eu não tenho. Mas será que a gente tem alguma forma de descobrir o coeficiente angular? Queridos, prestem atenção, percebam que esse segmento aqui, que é o raio, ele é perpendicular à reta que forma o escape dessa... Eita, esqueci o nome, da espaçonave. Então, a gente percebe que o raio é perpendicular, beleza? Se a gente descobrir a equação da reta, acho que nem precisa, o coeficiente angular da reta que o raio pertence, né, que o raio CB pertence, a gente automaticamente pode descobrir o coeficiente angular dessa outra reta. Por quê? Porque quando duas retas são perpendiculares, eu vou chamar essa reta de R e essa reta de S, ó. MR multiplicado, coeficiente angular de uma, multiplicado pelo coeficiente angular da outra, dá menos 1. Em que situação? Quando R for perpendicular a S. Então, vamos ter que descobrir o coeficiente angular da reta que o raio CB está contido. Para isso, a gente precisa do ponto C, porque a gente já tem um ponto dela, né, que é o 5 e 1. Precisamos do ponto C. Se o C é centro da circunferência, a gente vai precisar descobrir o centro. Como que nós vamos descobrir o centro? Deixando essa equação normal no formato reduzido. Vocês se lembram que para fazer a forma reduzida dessa equação, a gente precisa completar quadrados, certo? Então, vamos fazer o completamento de quadrados. Para isso, eu vou limpar essa parte aqui de baixo, né? Depois, se precisarem, vocês voltam o vídeo para copiar esses elementos aqui, que é importante saber o que a gente precisa para a determinação de uma reta. Para buscar agora o centro da circunferência, como que nós vamos fazer? Vamos trazer tudo que é x para perto, ó. E vamos deixar um espacinho aqui para completar o trinômio quadrado perfeito. O mesmo nós vamos fazer com o y, ó. Certo? Vocês lembram que na equação reduzida de uma circunferência vai ter igual ao valor do raio ao quadrado? Então, a gente já pega esse menos 10 e já passa para o outro membro da equação invertendo o sinal. Significa que eu estou somando 10 em ambos os membros da equação. Agora, o que vamos fazer? Completar o quadrado perfeito. Completando esse quadrado perfeito, divide por 2, 1. 1 elevado ao quadrado, 1. Divide por 2, 3 elevado ao quadrado, 9. Quanto que a gente acrescentou dos dois lados, queridos? Quanto que a gente acrescentou dos dois lados? Nós acrescentamos 10. Dos dois lados não, perdão, né? Desse primeiro membro foi acrescentado um 1 que não existia e um 9 que não existia. Por isso, o que nós vamos ter que fazer? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que acrescentar 10 também do outro lado da equação. Por quê? Porque esses dois valores que a gente acrescentou para completar o quadrado perfeito, eles não existiam. Aí você pode perguntar, Sandra, mas esse 10 de onde veio? Ele veio daqui, ele já existia. Tá certo? Agora vamos fatorar os trinômios quadrados perfeitos.
Esse trinômio quadrado perfeito fatorado vai ficar raiz de x ao quadrado x, raiz de 1 ao quadrado. Esse sinal do meio não é mais, gente, é menos, aqui, ó. Aqui já estava menos, então aqui é menos também, belezura? Bom, e aqui fatorando nós vamos ter y menos 3, né? Raiz de y ao quadrado, raiz de 9, y e 3. Considerando esse sinal de menos aqui, menos ao quadrado, igual a 20. Galera, então a gente já consegue descobrir o centro da circunferência. Vocês lembram que a equação de uma circunferência reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, a gente pode igualar, gente, aqui, ó. Menos 1 é igual a menos a. Então, como que a gente faz, ó? Menos a é igual a menos 1, ou seja, multiplicando tudo por menos 1, o a vai ser 1. O a e o b são as coordenadas do centro, tá? Da circunferência. O mesmo nós vamos fazer para cá, ó. Menos 3 é igual a menos b. Então, menos b igual a menos 3. Multiplicando tudo por menos 1, b igual a 3. Então, o centro C da nossa circunferência será e 3. Tá, belezinha. A gente tem, então, que aqui é 1 e 3. Mas quando chega nessa hora, você já fala, meu Deus, o que eu tô querendo saber mesmo? Eu preciso do coeficiente angular dessa reta que o raio pertence, né? Para descobrir o coeficiente angular tendo 2 pontos, como que a gente vai fazer? Vamos lá, para descobrir o coeficiente angular. Eu vou chamar aqui de primeira etapa do exercício, agora vamos para a segunda etapa, descobrindo o coeficiente angular da reta que a gente chamou de S, tá? Que passa por CB. Delta Y, ou seja, 1 menos 3, sobre delta X, 5 menos 1. Ó, tô usando os 2 pontos que eu acabei de falar, o B e o C. Então, teremos menos 2 em cima e 4 embaixo. Portanto, o coeficiente angular da reta que corresponde, aliás, que o raio pertence, é menos meio. Só que eu não quero o coeficiente dessa reta, eu quero dessa reta aqui, dessa. Então, eu venho aqui nessa fórmula que de início eu escrevi, sobre o coeficiente angular de duas retas perpendiculares. Ou seja, MR vezes MS é igual a menos 1. MR vai ser igual a menos 1 dividido por menos meio. Divisão de frações, como que a gente faz? Copia a primeira fração, inverte para vezes e inverte a segunda fração. Multiplicando essas duas frações, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, nós vamos ter menos 1 vezes menos 2 vai dar 2 e embaixo vai dar 1. Portanto, o coeficiente angular da reta procurada, que é aquela R que a gente quer, é 2. Vocês lembram também de uma forma mais prática de falar que o coeficiente da reta perpendicular à reta que tem o coeficiente menos meio, é só você fazer o oposto, que vai dar meio, e o inverso, que vai dar 2. Então, vai dar 2 positivo, porque você inverte a fração, vai ficar menos 2 sobre 1 e inverte o sinal. Então, vai virar 2. Continuando o nosso exercício, agora tá pertinho de terminar. Porque o que eu quero é a equação dessa reta que eu chamei de reta R. Então, vamos à terceira parte. Fora desse cálculo anexo aqui que eu fiz dos coeficientes angulares. Então, eu quero a equação dessa reta R, tá? Então, vamos fazer a equação da reta R. Eu não precisava de um ponto? Já tenho, 5 e 1. E precisava do coeficiente angular. Ó, o ponto, que é o ponto B, 5 e 1, ok. E o coeficiente angular a gente descobriu que é 2. Aí a gente usa a equação fundamental da reta, que é ioiô, mixoxô. Iô, que é 1, mi, que é o 2, xô.
Show é 5. Lembra que no X e no Y não pode mexer? Aí, se esse exercício ele é de múltipla escolha, você pode fazer ou no formato reduzido ou no formato geral. Você escolhe, tá? Eu vou fazê-la no formato geral. Eu não me lembro se ela é teste, deixa eu averiguar. Bom, ó como foi rápido, já xeretei lá. Não é múltipla escolha, é uma prova, é uma questão discursiva, né? Quando é discursiva, eu particularmente gosto de deixar no formato geral, tá bom? Não está errado deixar na forma reduzida. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou jogar aqui, ó, uma distributiva. Então, nós vamos ter 2x menos 10. E aí, é só igualar tudo a zero. Eu acho bem mais prático passar todo mundo pro lado direito aqui, né? Que ao final das contas, invertendo o zero com tudo que vai para o membro do lado direito, você vai manter o sinal que está lá do lado direito, ó. Menos 10, menos y, mais 1. Tá vendo que o y e o 1 eu inverti os sinais? Igual a zero. Aí teremos, tá chegando, galera. Teremos 2x menos y, menos 10 com mais 1, menos 9, igual a zero. Portanto, essa é a equação geral da reta pedida. Ok, meus queridos? Esse exercício ele é um pouco mais trabalhoso. O que eu vou recomendar? Adivinha? Que você tente fazê-lo sozinho depois, certo? Se precisar rever o vídeo, reveja com calma. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no particular. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, estamos aqui. Grande beijo, gente. Até a próxima.